Bem, amigos do Bola Presa, eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E esse não é o resumo da rodada, porque não teve jogo ontem. Esse não é o 15 minutos, mas tem uma ampulheta. E esse não é o podcast, porque não é quinta-feira. É só uma edição especial do Bola Presa. Isso. Nós vamos retomar aí uma vibe 15 minutos, porque a ideia é que a gente fale brevemente, com o famoso asterisco que vem com brevemente em todo episódio do Bola Presa, sobre as finais de conferência. Como as finais começam hoje, daqui a pouco a gente está gravando na terça-feira de manhã, vamos falar um pouco de como devem ser esses confrontos. É difícil fazer preview nas outras rodadas dos playoffs, fica tudo embolado, mas agora é um jogo para cada lado, os principais nomes. Então a gente vai tirar esse dia aí pra analisar. E como vocês bem sabem, a gente grava o nosso podcast às quintas-feiras, ao vivo no YouTube, e vai ao ar às sextas, em áudio, no Spotify, no seu agregador de podcast favorito, mas isso seria tarde demais pra gente poder falar sobre como devem ser, pra tirar essa foto momentânea de como devem ser as conferências, as finais de conferência, tanto oeste quanto leste. Importamos aqui a ampulheta do 15 minutos pra ajudar a gente, gastar 15 minutinhos cada série pra gente não empolgar demais. Então vamos começar com a Conferência Leste? Bora? Então viramos a pulheta. Dessa vez a gente vai respeitar, que também é uma coisa que não tem no 15 minutos. Acho que por isso que não dá pra chamar de 15 minutos. Boston Celtics e Miami Heat, reprise da final do Leste de 2020 na bolha. Times com... não são tão parecidos quanto eram naquele ano, mas muitos personagens iguais. Butler, Adebayo, Tyler Hero de um lado, Smart, Tatum... e Jaylen Brown do outro. Não são exatamente as mesmas equipes, mas é o suficiente pra rolar um rancor. Existe memória. Dá pro Celtics lembrar que eles tinham que ter ganhado aquela série, se não fossem as viradas no final. E... bom, só quer uma rivalidadezinha, só quer um pouco de história e a gente já tá satisfeito. Acho que vai ser bem pegado e são duas das melhores defesas da NBA. Eu acho que essa vai ser a história da série. Não acho que vão ser jogos... que é o que a gente costuma chamar de bonito. Que é com muito ataque, muita cesta, muita solução. Vai ser muito problema. A gente vai ver muito problema nessa série, muita defesa. E vai ser meio que quem conseguir solucionar isso mais vezes ao longo de 48 minutos, depois ao longo de 6, 7 jogos. São duas defesas diferentes, até são duas boas defesas. Mas o Celtics acabou engrenando a partir de janeiro, quando usou uma defesa mais focada em trocar absolutamente tudo, com o Robert Williams jogando no garrafão. Depois eles deram um jeito de funcionar sem o Robert Williams, mas é basicamente uma defesa muito centrada em ser versátil, com nenhum ponto solto, e eles podem trocar qualquer corta-luz. São os dois times que mais trocam marcação em quarta-luz, então... não precisa nem ser pick and roll, pode ser qualquer tipo de bloqueio, um bloqueio para deixar um arremessador livre num lance longe da bola, eles trocam a marcação para esse arremessador não ficar livre, sabe? Então são duas equipes com essa característica que forçam lances individuais. Então eu imagino que vai ser um jogo meio truncado por causa disso. Mas dito isso, a defesa do Heat é muito mais versátil. Funciona já há muito mais tempo, é a mesma defesa que vem carregando o Heat aí já há muitos anos, e é uma defesa com muito mais variabilidade, é uma defesa que gosta de marcar por zona de tempos em tempos, que consegue mudar o estilo defensivo no meio de uma partida. Eles fazem muita marcação-pressão, eles vão quadra inteira, eles têm mais... eles variam mais durante o jogo, que eu acho importante pra quebrar ritmo de alguém, sabe? Então eu acho que se o Jason Tatum começa a brilhar muito porque troca a marcação, vai no mano a mano e ele gosta de mano a mano e pontua um pouco, eu acho que eles fazem blitz, eles pressionam, eles botam uma marcação por zona pro Tatum não receber a bola onde ele quer. Eu acho que o Heat tem mais essa facilidade de trocar assim, a cada posse de bola eles estão com uma coisa nova. Os Celtics, não é que eles não sejam capazes de fazer isso. Eles só não costumam fazer. Eles mudam ao longo do jogo como qualquer boa defesa. Mas o Heat é meio que Toronto Raptors, sabe? Você não sabe o que você vai encontrar na próxima posse de bola. A gente tem que pensar que o Celtics não é um time recente, vem com esse mesmo núcleo já há bastante tempo. Inclusive é um time que chegou longe cedo demais e aí depois teve que dar uns passos pra trás e se repensar pra chegar nesse momento. E agora que a gente achou que eles estavam recomeçando de certa forma, claro que era um time forte com um bom elenco. Foram rápido demais de novo. Isso, é o time que adora surpreender quando finalmente chega
longe na conferência. Quando a gente diminui as expectativas, o Celtics vai lá e tá na final de conferência de novo. Mas, embora seja o mesmo núcleo aí de anos atrás, é uma defesa recente. O Celtics finalmente engrenou porque a defesa funcionou e eles não tinham exatamente esse modo de defender há 2 temporadas, né? Não, imagina, eles não tinham em dezembro. Eles tiveram que ajustar muito. A gente já fez um podcast só sobre isso, como eles têm usado o Robert Williams e como ajudou até ter trocado o Dennis Schroeder, que atrapalhava esse esquema porque não dava conta, ter trocado o Enes Kanter, que definitivamente não dava conta, e trazendo o Derek White pra ajudar. E o próprio Theis, né? E infelizmente dá até tristeza, mas é um modelo defensivo que só foi possível porque eles também perderam o Kemba Walker. Né? É verdade. Você acaba tirando jogadores que seriam explorados, que seriam visados pelo time adversário, e aí com um time muito mais igual na defesa, você consegue defesas mais versáteis. Você consegue que qualquer jogador marque qualquer um. Tem aí raras exceções desses Celtics. O Pritchard é mais visado, mas mesmo assim não é um defensor horripilante e não fica tanto tempo assim em quadra, né? Minha curiosidade vai ser como eles vão defender. Primeiro, como eles vão começar o jogo, né? Se o Robert Williams, depois de tanto tempo fora com lesão, estava disponível para o jogo 7, o Ime Udoka escolheu não colocar o Robert Williams porque ele não estava muito bem nas primeiras partidas que ele voltou da lesão, aí saiu de novo, agora retornou. Então não sei se ele vai ser titular, nem se ele vai jogar de verdade. Talvez ele não esteja fisicamente pronto para uma série desse nível, E se ele não tiver, eu acho que vai ser mais... Eles trocam qualquer marcação. Uhum. Com o Robert Williams, se o Robert Williams não estava envolvido, ele não trocava a marcação, ele ficava protegendo o garrafão. E seria uma curiosidade também para ver quem ele ia marcar, né? Porque geralmente o Robert Williams era o responsável pelo não arremessador do outro time. Pra ele poder ficar só no garrafão mesmo. Isso, pra ele ficar na cobertura. Mas o Heat tem muitas formações que não tem um não arremessador. Se você tá com o Lowry em quadra, com o PJ Tucker, com o Jimmy Butler, com o Max Strus e com o Adebayo, o cara que ele vai marcar que não arremessa de longe é o Adebayo. O Adebayo... Aí o Adebayo vai sair do garrafão e vai fazer corta-luz, vai fazer handoff. E vai dar um trabalho colossal. Ou vai atacar a cesta mesmo. Na pior das hipóteses, vai dar um arremesso de meia distância. Floater, ele faz muita coisa. Então não sei como seria o matchup exato do Robert Williams, embora ele fosse muito importante para conter as infiltrações do Jimmy Butler. Porque nas primeiras rodadas, se aproveitando especialmente da ausência do Capela no Hawks e da ausência do Embiid nos primeiros jogos e dos jogos fracos do Embiid nos jogos 5 e 6, para se fazer banquetes no garrafão. Ele acertou a arremesso de meia distância, ele jogou bem no geral. Mas quando ele atacou o garrafão, acabou com os jogos. E o Celtics não deixa isso, normalmente. O Jimmy Butler não deve ter um caminho tão livre pra cesta. O Celtics é um time muito mais interessado em fechar a passagem pro garrafão, né? E aí o Robert Williams ajudaria muito, mas eles conseguem fechar até mesmo sem ele. E aí vem essa curiosidade de como o Heat vai pontuar sem poder entrar no garrafão a hora que quer. Eles vão ter que ter bons dias de arremesso de 3 e não tem sido uma constante. Acontece aqui, lá. Geralmente melhora com o Tyler Hero em quadra, mas aí o Tyler Hero é um alvo do outro lado, na defesa. A gente vai ver o Jaylen Brown e o Jason Tatum procurando o Tyler Hero nos confrontos. Vamos ver como ele se vira, se o Heat muda para adaptar o Tyler Hero. Quando tiver o Hero em quadra, às vezes eles podem usar mais zona ou dobras. E essa é a parte interessante dessa série. A gente tá falando de 2 das melhores defesas da NBA. E foram as melhores defesas que chegaram nas finais de conferência. Né? Foi o ano das defesas e as defesas brilharam a ponto de chegar nesse estágio do campeonato. Mas agora que as melhores defesas estão juntas... Meio que se anula. Elas estão parelhas. A questão agora é quais ataques vão ter soluções para essas defesas. O Celtics teve a melhor defesa da temporada, ponto. Mas o Heat, se você contar só os jogos que o Adebayo jogou, ele acho que perdeu 26 jogos por lesão. Se você tirar esses 26 e pegar só onde ele atuou, o número é equivalente à melhor defesa, melhor que a do Celtics. Uau. Então, o Heat com o Adebayo é a melhor defesa e o Celtics no geral da temporada é a melhor defesa. É que se você tira os primeiros meses da temporada, que o Celtics ainda não estava no topo do topo, era uma defesa só boa, que também já tá ótimo. Aí o Celtics é melhor ainda. Então, dependendo do recorte que você faz, um vai passando o outro.
Mas os dois estão no topo. De todo modo, são as duas melhores, né? E vai ser legal ver como é que os ataques vão reagir a isso. O Celtics parece o time com mais repertório. Então a gente já viu o Celtics sair muito bem contra defesas por zona. Inclusive, vários times da NBA desistiram de usar a defesa por zona contra o Celtics, porque eles giram a bola, eles encontram alguém entre as linhas e passam, e eventualmente conseguem até uma bandeja contra defesas por zona. Então, o Celtics já sabe fazer isso. Tem repertório pra jogar no mano a mano. O Tatum adora. O Jaylen Brown também dá conta. Se você troca tudo o tempo inteiro, o Tatum parece estar bastante confortável, como a gente viu aí na série contra o Bucks. Então... ele vai ter menos opções pra atacar do que ele teve contra o Bucks. Porque dependendo da troca de marcação, é o PJ Tucker marcando ele. Dependendo, é o Adebayo, que marca no perímetro como nenhum outro pivô da NBA marca. E o Jimmy Butler. E o Lowry, se ele jogar a partir do jogo 2, também não é aquele baixinho que você só vai e arremessa por cima. Ele é um pentelho. Mas tem o Strus. Tem o Gabe Vincent, que aí é mais baixo mesmo. Alguém, acho que o Tatum vai caçar. Então, me parece que o Celtics já mostrou ao longo da temporada que tem respostas para vários tipos diferentes de defesa. Então, eu chutaria que é o time mais confortável em pontuar nessa série. O que me intriga é se o Celtics vai conseguir mudar esses estilos ofensivos ao longo de um jogo em tempo real. Porque, de repente, vai ter uma marcação-pressão. Eles vão ter que responder de uma maneira, e aí na posse de bola seguinte talvez seja uma marcação por zona. Eles vão ter que ler muito rápido, porque o Heat, assim como o Bucks, o Heat também é um time que cede muitos arremessos de 3. Eles não são sempre tão exagerados como é o Bucks, porque o time não é lento. Então você não tem o Brook Lopes. O Brook Lopes, quando deixava o Grant Williams livre pra arremessar, deixava. Ele tá livre mesmo. Porque ele movimenta... Ele corre embaixo d'água. Assim, então... É que, às vezes, o Brook Lopes quer sair na foto, né? Quer fingir que apareceu. Então dá uma corridinha, atrapalha, mas não contesta de fato. O Heat deixa livre de 3 também, porque eles são aquele negócio de os 5 marcam um lado da bola, quando a bola roda, os 5 vão pro outro lado, e você acaba cedendo arremessos. Mas eles chegam mais do que o Bucks. E se você cede sempre o arremesso do lado oposto da bola, é sempre um passe mais longo, o que dá mais tempo para que os defensores se recuperem, né? Então talvez o Celtics tenha isso que você falou mesmo. Nessa posse de bola funcionou, é um mano a mano do Tatum contra um Hero. Na outra tá congestionado e você vai ter que voltar a passar a bola e rodar até achar esse jogador livre. E de repente é uma zona. De repente é uma zona 2-3, de repente é uma zona 3-2, de repente é um box and one, e depois é uma blitz. Então o Heat faz esse tipo de loucura com a cabeça dos adversários. E o Celtics vai ter que ter muita agilidade pra não ficar sempre empacando. A gente sabe que o Celtics é capaz de responder essas defesas, mas quão rápido? Quão rápido eles se adaptam? Não é uma questão de se adaptar jogo a jogo, é uma questão de se adaptar posse a posse. E aí é que as dúvidas que a gente tem com o Celtics aparecem de maneira mais clara. Que é como esse time é capaz de manter a compostura quando 2 ou 3 posses de bola não funcionam. Eles conseguem realmente mudar o rumo que eles estão tendo numa partida e manter a frieza de repente deixar o Heat abrir 10 pontos. Na série contra o Bucks a gente viu os 2 exemplos, mas o final foi positivo. Né? Os últimos 2 jogos eles responderam bem, mas a gente viu como às vezes é perigoso. Pro Heat, ofensivamente, para encarar essa defesa do Celtics, eu acho que eles vão ter que ter ainda mais paciência que o normal. Ontem a gente participou do Segundaça, do canal aqui do YouTube da NBA. Se você não prestigiou ainda, dá uma espiada lá no canal da NBA Brasil no YouTube. E você comentou de como o Heat tá sempre flertando com violações de 24 segundos. Isso, ele é um time que tem tanta paciência, mas tanta paciência que nada acontece às vezes. E eu acho que eles vão ter que testar essa paciência de novo, porque eles vão fazer as coisas bonitinhas que eles fazem. Então é bola no Adebayo, que solta a bola no Jimmy Butler, que vira um pick and roll, que aí vira um passe pro Adebayo, que vira um passe pro Strus, que vai fazer um handoff com não sei quem, e alguém dá uma pirueta, e alguém escreve um livro. E aí, recita um poema e de repente acabou os 24. Mas tem que fazer isso, a defesa do Celtics é muito forte. Se você fizer uma coisinha, o Celtics marcar bem, trocar a marcação, e você tá sendo marcado pelo Marcus Smart, agora pelo Jaylen Brown, uhul, que vitória. Se você não é o Antetokounmpo, você não tem nenhuma vantagem com o Jaylen Brown. O Heat não pode facilitar,
tentando, se movimentar bastante sem a bola, que é uma coisa que eles fazem muito. Você tem que insistir para que o Celtics tenha que tomar muitas decisões defensivas. E quanto mais decisões você toma, maior a sua chance de errar. Fica essa a lição pra vida. Decida menos para errar menos. Mas é verdade, né? Você não vai tomar uma decisão errada se você não tomar uma decisão. Mas eu acho que eles vão ter que, tipo, cansar o Celtics e tentar coisas diferentes. Tipo, na série de 2020, na bolha, deu muito certo os pick and rolls com o Adebayo, muita ponte aérea pro Adebayo, porque o Dragic tava tacando terror na hora de arremessar de meia distância, na hora de infiltrar, fazer bandeja, cavar falta. Aí tinham que pressionar o Dragic, o que abria o espaço pra ponte aérea. Não sei se eles têm um jogador capaz de fazer isso agora. Nem o Tyler Hero. O Tyler Hero punha as defesas de outro jeito, né? Ele arremessa. Não fica invadindo o garrafão. E o Celtics marca de outro jeito também. Mas esse tipo de coisa, sabe? Conseguir punir o Celtics em alguma coisinha que eles tenham mais dificuldade de marcar pra ver se cede algum espaço. E a partir disso, a movimentação de bola deixa de ser estéreo e vira uma coisa produtiva. E o Heat nunca vai fazer nossos olhos brilharem com um ataque incrível, mas, como a gente já disse bastante nos resumos da rodada, sempre parece que eles fizeram o adversário pior. Então, vai chegar uma hora que vai falar assim, nossa, como o Celtics marca mal. Eles estão marcando super errado essa posse de bola. É porque o Heat leva adversários a cometerem erros, né? Se o Heat ganhar essa série, a gente vai falar que o Celtics jogou mal, certeza. Porque é o poder do Miami Heat. O poder mágico deles é arrastar pra lama, porque aí se eles jogarem mal, todo mundo joga mal junto. E se for pra ganhar de 82-80, a gente ganha e tá tudo bem. Mas vamos ver qual jogada ofensiva o Heat encontra que faz o Celtics parecer que marca mal. E essa vai ser a tônica da série. No duelo das duas melhores defesas, quem é o melhor ataque? Exatamente. E vamos ver se o Jimmy Butler consegue manter mais desse nível ofensivo que ele tá, que o Heat precisa disso. A gente vai ter que ver um repertório do Jimmy Butler, que a gente sabe que existe, mas que não é a especialidade dele. Que é arremessar bolas de meia distância contestadas e acertar as bolas de 3 pontos. Certamente o Celtics vai oferecer as bolas de 3 pro Jimmy Butler. Eu imagino que em alguns momentos do jogo vai ficar aquela situação constrangedora em que o Jimmy Butler tá propositadamente sozinho, sem ninguém por perto no perímetro e sendo gentilmente convidado a um arremesso. E aí você erra 2, 3 desses aí em sequência. Vai ter que fazer outra coisa. Tem que fazer outra coisa. Tem que usar esse espaço de outro jeito. E aí o Jimmy Butler é esperto, ele sabe procurar outras coisas, mas a defesa do Celtics certamente vai estar tirando essas outras coisas e oferecendo a bola de 3. Se o Jimmy Butler acerta 10 bolas de 3 pontos, aí vai ter aí o que a gente viu já na série Celtics Bucks, de repente um time dispara e vence por 40, né? E acabou nosso tempo aqui, que a gente tinha determinado, só pra deixar claro, incapaz de dar um palpite. Não sei, não tenho a menor ideia. É uma série extremamente parelha. Eu penderia um pouquinho pro Celtics de favoritismo, pelo nível que eles jogaram os últimos meses, pelos adversários que eles acabaram de eliminar. E eu acho que eles são, entre as duas equipes, eles são o melhor ataque. Então acho que o Celtics tem um pouco mais de chance, mas o Heat tem mando de quadra, o Heat tá jogando bem, o Heat é chato pra diacho, então fica bem aberto. E o Heat é melhor dependendo do nível do adversário. Pensa num time que tira o pé do acelerador quando não precisa, né? Então, vamos ver como eles reagem ao primeiro grande desafio que eles têm aí nessa conferência. Virando aqui para mais 15 minutos pra gente pro oeste, onde tem Dallas Mavericks, que eliminou o Phoenix Suns, contra o Golden State Warriors, de volta a uma final de conferência aí depois de uns anos de confusão, lesão... Hiato, férias, mudança de cidade. Mas o Warriors voltou e... Não sei, depois do que o Dallas fez com o Phoenix Suns, tipo, a gente não se duvida de um time assim, né? O Suns era um time que cometia pouquíssimos erros, que a gente louvava por ter sempre a cabeça no lugar, por sempre manter a calma, por conseguir quartos períodos inteiros sem um único desperdício de bola, dando os arremessos mais inteligentes do mundo. E o Mavs expôs eles de uma maneira. A defesa do Mavs fez o Suns perder a bola, fez o Chris Paul ter medo de passar a bola pro lado, fez o Chris Paul não conseguir dar os arremessos que queria. E aí a gente tem que fazer esse salto de que o Warriors já é um time que perde a bola. É um time que
força passes muito difíceis e força muitos passes em posse de bola. E a famosa lei de Murphy, não a clássica de verdade, de física de foguete. Quanto mais componentes você tem num foguete, maior a chance de um deles dar defeito, Falhar, né? e aí o foguete cai. Quanto mais passes você dá numa posse de bola, maiores as chances de um desses passes ser interceptado. O Warriors Ainda mais adora... o Warriors que dá uns passes que não um toquinho pro lado, né? Não é aquele passe do volante pro zagueiro, do zagueiro pro outro zagueiro, do zagueiro pro lateral. Até porque nem tem zagueiro, né, no basquete. Então nunca eles vão dar um passe de um zagueiro pro lateral. Nunca vi o Warriors passar pro volante. Não, nunca aconteceu. Mas o Warriors dá realmente passes complicados. Eles gostam muito de passes que vão pro backdoor, ali nas costas da defesa, na linha de fundo. E passes de um lado pro outro da quadra pra conseguir pegar Curry ou Klay Thompson saindo de corta-luz. E se o Mavs mostrar a defesa que mostrou contra o Suns, eles vão transformar esses passes em uma chuva de desperdícios de bola, que o Grizzlies também conseguiu fazer. A outra possibilidade é o Warriors acertar esses passes e picotar a defesa do Memphis. É possível. Porque a Que foi defesa do que Memphis é aconteceu muito agressiva e, portanto, exposta, né? Se você é batido... nos primeiros jogos contra o Grizzlies, muito nas costas do Ja Morant, coitado. Mas rolou. O Grizzlies tentou pressionar, tentou tirar as bolas de 3, marcar o Klay Thompson pela frente e empurrar o Curry lá pra trás e ficou tomando 60 pontos no garrafão. Pois é. Então, se o Dallas tentar marcar do mesmo jeito que marcou o Chris Paul e o Devin Booker, mas não tiver o mesmo sucesso, se o Warriors conseguir embalar 2, 3 passes e passar por essa pressão, aí é complicado. Isso, aí porque o aí é Memphis o não tem a menor Warriors com chance. vantagem numérica. E sabe uma coisa que o Warriors tem que o Suns não tinha? Draymond Green. Então, se o Curry tá no meio da quadra e surge o Red Bullock e o Dwight Powell balançando os braços... Porque o que o Memphis fez o tempo inteiro, né? Blitz. É. 2 jogadores pra tirar a bola das mãos do Devin Booker ou do Chris Paul. Ou se é o Jordan Poole ou o Klay Thompson vindo de um corta-luz. Lembra quando vinha aqueles corta-luzes que era pro Devin Booker pegar e arremessar? E vinham 2 acompanhando o Devin Booker, empurrando ele pro lateral? O que o Devin Booker tentou fazer várias vezes, que a gente até mostrou no resumo da rodada? Um passe pro Ayton, dentro do garrafão. E a gente viu o passe nos primeiros jogos virarem enterradas pro Ayton e depois virar bola pra torcida, virar passe interceptado. Vira bola desviada. O Draymond Green não vai estar embaixo da cesta. Ele não precisa, ele vai estar próximo, né? Ele vai estar do lado, vai estar na linha dos 3 e vai receber um passe mais fácil e de lá é o Draymond Green. Nenhum time da NBA lida tão bem com essa situação de você ter um atacante a mais. Então, se você tem 2 defensores fazendo um blitz na lateral, com o Draymond Green tendo a bola nas mãos, ele vai encontrar o jogador livre e vai fazer encontrar uma maneira de punir a defesa. Então, se o Dallas for para uma estratégia parecida, e eles tiveram tanto sucesso que não sei por que não fariam Eles isso. deveriam no mínimo tentar. Deve ser estratégia pro jogo 1. Vai ser uma coisa mais de execução. Tipo, o Warriors consegue. A gente tem aí muito histórico deles fazendo isso muito bem, mas também tem a série recente contra o Grizzlies deles falhando. E como a gente analisou aqui também, muitas falhas forçadas pelo Grizzlies, muitas falhas de... Tá sem ritmo, tipo... Depois de 3 turnovers seguidos, você apavora. Falha de comunicação do Draymond Green do Curry. Tipo, é o maior entrosamento da NBA, ponto. E os caras meio... eu achei que você ia pra esse lado, você foi pro outro. Nenhum jogador passa mais a bola um pro outro do que eles na NBA, estatisticamente. E aí o Grizzlies forçou eles a falha de comunicação. O Curry indo buscar a bola com o Draymond Green, ele passando nas costas da defesa e indo pra lateral. E um olhando pro outro e falando, mas pô... Então, é possível dar errado. Mas o que eu acho boa notícia pro Warriors e pros fãs do Warriors é que mesmo cometendo tantos turnovers, mesmo tendo dificuldade de passar a bola, mesmo nesses momentos de desentrosamento, o Warriors venceu. Porque dominou os rebotes. Só precisa de alguns momentos em que os passes cheguem e que as bolas caiam. E nesses momentos o Warriors cria largas vantagens no placar. Então, não precisa ser perfeito sempre. Talvez eles cederem turnovers para o Mavericks durante 3 quartos, mas em um dos períodos eles acertaram os passes, conseguiram bandeja, acertaram bolas do perímetro, eles vencem com larga vantagem. Então, essa é uma das coisas que o Warriors consegue fazer. Ser bom, às vezes... Avalanches de pontos. Mas quando eles são bons, eles são tão superiores que às vezes é o suficiente.
O problema pro Warriors e a boa notícia pro Mavs é que eles têm Luka Doncic pra cortar essas sequências. Aí a gente vai ver como é que o Warriors consegue marcar o Doncic. A gente falou bastante ao longo da temporada que o Mavs tentou ser um time mais coletivo. O Kidd, o técnico deles, o Jason Kidd, queria tirar mais as bolas da mão do Doncic, queria envolver outros companheiros. O Brunson virou titular por isso. Virou titular por isso. E em vários jogos da série passada, o Brunson recebeu mais a bola do que o Doncic no começo dos jogos, pra tentar ser mais agressivo e funcionar. Mas, de verdade, quando precisou, no jogo 7, foi o Doncic perfeitamente confortável em duelos individuais e em torturar o pivô adversário, se fosse o DeAndre Ayton, fosse o... Quem era o outro? O Biyombo. O Biyombo, é. Então, ele torturou pivôs no individual. E cota Zach Lowe? Diga. Antes da temporada começar, uma temporada marcada por previsões falidas de todo mundo, o Zach Lowe falou que ninguém estava muito otimista com o Dallas, né? O time mudou pouco, só chegou o Jason Kidd de novidade, o Porzingis estava lá. Ele falou, tipo, não vou falar que o Dallas é favorito a nada, mas se o time tiver bem organizado, é feito para playoff. Porque, tipo, o Doncic toma conta do jogo. Pois é. Ele é capaz de chamar a jogada e ter aquele controle do ritmo da partida e gerar bons lances um jogo inteiro. Tem algum limite, né? Aquelas séries contra o Clippers que ele Pareceu cansado. parecia exausto no quarto período, mas mesmo assim, empurrou o Clippers para 7 jogos. Precisou de algumas das melhores atuações da vida do Kawhi Leonard para não ser eliminado. Não, e justamente o Jalen Brunson não precisa ser espetacular. Ele precisa jogar em alguns momentos só pro Doncic não estar morto com a língua pra Pois fora é. no quarto período. Então o Doncic tem essa coisa meio LeBron James de, quando é playoff, se precisar, a gente não tem uma posse de bola ruim. Porque todas eu vou estar gerando algum arremesso bem fazível. Tipo, ou um arremesso meu ou pro outro, eu vou atrair a defesa e vou achar um bom arremessador no perímetro. E se precisar diminuir o ritmo, eu diminuo o ritmo, vai ser do nosso jeito. O Doncic tem esse poder. E é feito pros playoffs, né? É feito pra você... O que eles fizeram com o Suns, né? Você corta essa diferença da qualidade coletiva com um cara que toma conta da partida. E é feito pra playoff por conta do impacto psicológico que isso tem, porque são jogos bem concentrados, é uma sequência contra um time de curta duração, e aí você começa a lembrar, putz, o Doncic acerta sempre essas bolas, o que a gente vai fazer? A gente não pode errar tanto. E o que o Zach Lowe falou foi, tipo, eu acho que o Dallas é um time que pode chegar na final da NBA. Tipo, ele falou isso antes da temporada começar, eles nem saber que eles iam ter uma boa defesa. E com uma boa defesa, a combinação é perfeita. E sem o Porzingis tem o Jim Weed e o Jalen Brunson, que conseguem eventualmente carregar o ataque, o Doncic é ainda mais perigoso. Então essa é a má notícia pro Warriors. Porque se eles começam a desperdiçar a bola e aí de repente eles têm aquela sequência boa deles, ofensiva, talvez o Mavs responda na mesma moeda. Talvez o Doncic também esteja acertando seus arremessos. E aí não vai ser suficiente pro Warriors compensar os deslizes anteriores. E o Warriors é um time muito focado também em tirar bolas no garrafão. É empatado com o Celtics, o time que menos cede arremessos lá perto naquele semicírculo embaixo da cesta. E o Dallas... Não se importa. Se depender deles, o Dwight Powell sai de quadra, entra o Maxi Kleber e ninguém pisa no garrafão. Sabe quem era também um time que cede pouquíssimos arremessos no garrafão? O Utah Jazz. E aí, qual foi o resultado? O Dallas Mavericks infiltrava, mesmo assim, não tinha qualquer possibilidade de fazer uma bandeja, passava a bola pra fora do arremesso de 3 livre. Então, eles são bem confortáveis com esse small ball. Em geral, o Warriors quer, né? O Warriors não liga o adversário vai jogar baixo, alto, mas... vai tirar um pouco dessa vantagem do Warriors de poder fechar o garrafão se o adversário não tira proveito disso. E aí o Dallas vai ter que acertar as bolas de longe também. Claro. E é uma coisa que tem dado certo em geral, mas não com uma consistência. Eles estão precisando sempre de um herói diferente, né? Já teve o jogo que o Finney Smith meteu 8 bolas de 3, a outra foi o Maxi Kleber. Outra foi o Jim Weed, teve o jogo do Jalen Brunson. 7. Eles estão sempre com alguém. O Bertans não teve o jogo do Bertans, mas teve aquele primeiro tempo de uma partida que ele acertou 4 bolas de 3 seguidas. Então, eles dependem desses caras que, em pelo menos 3 jogos aí dessa série, vai ter que ter um coadjuvante
com um aproveitamento maior do que o de costume. Faz sentido. Acho que é uma coisa que o Dallas, por gerar tantos arremessos de 3, vai precisar. E o que você espera da defesa do Warriors em cima do Doncic? O que você acha que eles vão fazer? Porque a gente viu já 2 abordagens nesses playoffs, que é nunca dobrar no Doncic e ver o que ele consegue fazer em duelos individuais, porque assim ele não envolve o resto dos companheiros, ou dobrar, fazer pressão e ver quão bem os secundários, os coadjuvantes do Mavis se saem, né? O que eu imagino é o Wiggins marcando o Doncic, e porque só para não ser um duelo de vantagem logo de cara, pelo menos força o Dallas a ficar pedindo pick and roll, e aí o Wiggins pode tentar brigar com esse pick and roll e não ceder todas as trocas de marcação que ele quer, mas ele vai atacar os caras que ele acha mais frágeis. Uhum. E nessas situações, acho que o Warriors dobra ou não dobra? Eu acho que não sempre. Mas o que eu imaginaria é o Draymond Green marcando bem de longe quem eles consideram o pior arremessador e ficando nessa cobertura pro Doncic não entrar no garrafão a hora que ele quiser. Isso, tirar as bandejas do Doncic. Isso, quando o Doncic ficar de costas pra cesta porque ele conseguiu uma troca de marcação com o Curry, o Draymond Green vai lá dar uma pressionada. Perfeito. Mesmo se não seja uma dobra-dobra, mas se ele girar pra cima do Curry, o Draymond Green tá lá. O Draymond Green é o grande especialista da NBA em vir como ajuda dentro do garrafão. Porque ele tem um farejo impressionante pra dar tapa na bola, pra tirar a bola do kick que o adversário quer e pra colocar o corpo na frente da trajetória. Porque tem aquela dobra-dobra que você obriga o cara a passar a bola. É. E se você fica só esperando esse bote, que é o que você falou do Draymond Green farejando, o Doncic pode não atacar desse jeito, ele pode não girar, ele pode querer dar um fadeaway, arremessar caindo pra trás, igual ele fez nesse jogo 7 várias vezes. Em cima do Ayton, inclusive. E o Warriors pode olhar e falar, tudo bem. Fadeaway de meia distância, a gente vai pagar pra ver um pouquinho. Lembra aquele jogo que ele só deu bico de aro nesses arremessos? Acontece às vezes. No jogo 7 ele fez todos, mas não é todo dia. Então talvez o Warriors não dobre assim, porque se for arremesso de meia distância e floater, a gente paga pra ver. Mas se ele forçar de costas pra cesta e tentar finalizar perto do aro, aí o Draymond Green vai estar lá. Se virar bandeja, aqueles giros, igual ele fez no Bridges no segundo tempo do jogo 7, aí é complicado. Aquilo nunca aconteceria num jogo contra o Warriors, porque o Warriors protege o garrafão. O Warriors nunca colocaria 5 defensores no perímetro. Né? Então eu acho que isso vai rolar, e aí eles vão ter que responder se o Draymond Green vai deixar quem com espaço pra poder ficar nessa cobertura. O Finney-Smith, o Kleber. O Mavis tem orgulhosamente um time em que todos arremessam bola de 3 pontos. Então, talvez o Warriors pague pra ver primeiro e aí reaja. E a gente, de novo, não deve ver muito o Josh Powell, né? Porque o Dwight Powell. O Dwight Powell, porque é o jogador que não arremessa, né? Eu acho que ele tá sendo titular, né? E jogando poucos minutos, e o Kevin Looney tá sendo titular de novo agora. Desde que o Kuminga saiu do time titular. Então acho que vai ser meio que, a gente começa com os pivôs, eles vão lá, fazem o pula 2 no começo. E depois saem. E depois a gente vê se precisa voltar mesmo. Porque o Warriors acabou tirando proveito do Kevin Looney porque venceu o duelo de rebotes. Conseguiu dominar os rebotes ofensivos contra o Grizzlies se o Kevin Looney estivesse em quadra. Eu acho que eles vão jogar, mas se nenhum deles provar alguma coisa muito diferente... O Kevin Looney teria que mostrar que ele consegue sustentar defensivamente contra o Doncic, porque ele vai ter esses duelos individuais. Exatamente. Então, o Looney consegue pegar rebotes ofensivos e não ser humilhado pelo Luka Doncic. Tomar arremesso do Doncic na cara... Todo mundo, claro, faz parte. Mas... da experiência ser um jogador profissional. Não ser, o jantar do Luka Doncic. Aí é Se mais ele conseguir complicado. isso, a gente vai ver mais tempo do Looney em quadra. E acho importante, porque o Warriors está sem algumas dessas opções de small ball deles, né? O Gary Payton, que é a versão Bruce Brown da Costa Oeste, de pivô minúsculo. O Iguodala. O Iguodala é mais um, além do Draymond Green, que no ataque ia poder lidar muito bem com as dobras de marcação, receber a bola, criar a partir disso. Daria conta de marcar bem o Luka Doncic em possíveis trocas de marcação. O Iguodala, na sua versão vovô, nunca vai ser um gênio defensivo e longe de ser um grande arremessador. Mas ele passa muito bem a bola, então ele responde muito bem a dobras, ele consegue ter essa função do Draymond Green de receber ali perto da cabeça do garrafão e encontrar o jogador que está livre. Ou ele fica na zona morta e recebe a ponte aérea do Draymond Green. Ele corre para cesta depois que o Draymond Green tem
4 contra 3, ele vira o alvo pra enterrado. Ele sabe os momentos certos de cortar e de passar nas costas do defensor. E defensivamente, ele pelo menos, se não vai tapar, não vai sufocar o Doncic, até porque não é assim que o Mavis funciona. Ninguém vai sufocar o Doncic porque você faz um corta-luz e o Doncic escolhe o defensor. Ele pelo menos não é um alvo caso o Doncic escolha ele pra atacar. Se o Dallas tá arremessando bem de 3 e o Warriors não quer ceder ninguém e quer trocar a marcação, o quinteto ideal seria o Curry, que vai ser um alvo por ser pequeno, mas, bom, ele não é o Jordan Poole. Mas seria o Curry, Klay Thompson, o Gary Payton, o Draymond Green e o Iguodala. Eu acho que é o quinteto mais leve, dinâmico, e todo mundo troca de marcação e todo mundo pode pelo menos tentar marcar o Doncic. Não tem 2 desses jogadores. Pois é, e aí o Warriors começa a ficar numa situação complicada. Porque eles não vão poder optar por não ter o Jordan Poole muito tempo em quadra. E o Jordan Poole vai ser o alvo do Doncic o tempo inteiro. A gente vai ter que ver como a defesa do Warriors responde a isso. Eles são muito bons na pré-troca, né, que a gente fala. Que estão chamando o cara do Jordan Poole pra fazer o bloqueio. O Jordan Poole aponta pra alguém, esse cara vai no lugar dele, eles fazem uma troca antes da troca. Vai por mim. Vamos ver como é que o Mavis consegue, se o Mavis consegue explorar o Jordan Poole. E do outro lado, a gente vai ver uma pressão inédita em cima do Doncic. A gente viu que o Doncic marcou muito melhor quando foi necessário na série passada, mas agora o Doncic vai ser um grande alvo para os ataques e as movimentações do Warriors. A gente deve ver Curry sendo marcado por Doncic bastante, e até Klay Thompson. Vamos ver quanto de sucesso o Doncic consegue nos seus duelos individuais, o quanto o Dallas acerta com regularidade bolas de 3 pontos, e do outro lado, o quanto os passes do Warriors viram o ataque mais bonito da NBA ou 22 turnovers. Isso, deve acontecer. Acho que essas coisas vão definir a série. Mas o mais legal é ver o Curry, que é um jogador tão estabelecido, tão vencedor, de novo voltando numa final de conferência, enfrentando o Doncic, novíssimo, cheirando ainda a fralda, super dente de leite, e os dois espetaculares vão se enfrentar, e talvez em muitas posses de bola eles se enfrentem mesmo. Talvez um seja o defensor do outro, o que não é uma coisa tão usual de ver na NBA moderna. Então vai ser um duelo aí de gerações pra mostrar pra mamãe, pro vovô e pra titia. Vai ser um jogão, acabou nosso tempo, o Warriors tem mando de quadra. Então, acho tem experiência, tem o mando de quadra, e acho que depende um pouquinho menos de um jogador só. Entendo que a maioria dos lugares estão dando um favoritismo pro Warriors, mas acho que é importante a gente avisar que não é um favoritismo tão grande e que pela última série a gente saiu muito mais otimista com a vitória do Mavs do que otimista com a vitória do Warriors sobre o Grizzlies, que deixou vários pontos de interrogação. Com certeza. Acho que o Warriors é supostamente, teoricamente, o time melhor dessa série, mas a gente não pode esquecer que o Mavis acabou de eliminar o Suns. Que era o melhor time de todos na temporada. Disparado. Então, foi só uma questão de encaixe do Mavis com o Suns? Não me parece. Imagino que o Mavis possa fazer a mesma coisa com qualquer time da NBA nesse momento. Pois é. E é isso, gente. Amanhã estamos de volta para começar os resumos da rodada dessas finais. Hoje tem Heat e Celtics, jogo 1. E amanhã a gente comenta como foi. Boa. Então, resumo da rodada todo dia no YouTube, depois dos jogos, lá pela hora do almoço. Com a nossa análise tática, a gente separa jogadas e faz análise do que foi importante nos jogos. Se você ainda não segue a gente no YouTube, vai lá, siga o canal, aperte o sininho para ser notificado. Assina a Bola Presa para ter acesso ao conteúdo extra exclusivo que a gente preparou por anos para vocês. E até breve. Tchau. Tchau, tchau!